Oiê, meu nome é Natália Espino, sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frande e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esta maquiagem aqui com esse olho lindíssimo usando o kit de pincéis de bolsa da Lola Bunny com a Miss Frande. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui e já se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e bora pro vídeo. Vou começar usando esse aqui que é o maior de todos para fazer a aplicação do pó no meu rosto. A cerda desses pincéis é bem macia, então são pincéis que realmente são bem confortáveis de você fazer a aplicação da maquiagem no rosto. E é isso que vai garantir realmente um efeito mais bonito para nossa maquiagem. E mesmo ele sendo um pincel mini para você levar na bolsa, o tamanho dele é perfeito para você fazer a aplicação no rosto inteiro sem perder muito tempo. Então, ó, mesmo que o cabo dele seja menorzinho, a parte de cima, né, das cerdas, ela é perfeita para encaixar em todos os cantinhos do rosto e ainda fazer uma aplicação prática e rápida. Então eu gostei bastante desse pincel porque ele é bem confortável. É horrível quando a gente usa um pincel que mais machuca nosso rosto e atrapalha na hora de aplicar do que facilita. Vou começar os meus olhos e para isso eu vou usar esse segundo maior aqui, que ele pode ser utilizado tanto para aplicação de corretivo quanto para aplicação de sombra, que é o meu caso agora que eu vou utilizar. Vou pegar uma sombra marronzinha mate com ele e tirar um pouquinho do excesso antes de aplicar direto nos meus olhos. E aí eu venho aplicando aqui, ó, bem pertinho dos meus cílios. E por ele ser um pincel bem macio, eu posso fazer esses movimentos, ó, circulares ou de vai e vem, que o próprio pincel já vem esfumando a minha sombra. Então repara que essa sombra ela acaba se misturando com o meu tom de pele. Então realmente não dá pra ver onde começa e onde termina a sombra, não fica nenhuma marcação, nenhuma linha. E isso que é o bonito na maquiagem. Em seguida eu vou usar esse aqui que tem um formato um pouco mais diagonal pra fazer a aplicação de uma sombra que já tem um pouco mais de cor. Então eu vou pegar um pouquinho desse laranjinha e aí eu vou aplicar, ó, bem aqui embaixo também, do meio dos meus olhos, da minha pálpebra, pro final, fazendo esse movimento de arrastá-la pro final, ó. Realmente misturando esse laranja com aquele outro que a gente aplicou antes. E eu gosto muito desse pincel no formato diagonal, justamente para trazer esse efeito de olho mais alongado, que valoriza muito o olhar. Agora eu vou usar esse aqui, que é um pouco mais comprido, pra gente fazer a aplicação de uma sombra mais cintilante, trazer esse efeito de olhar um pouco mais iluminado, mais chique. Eu acho que esse tipo de pincel aqui vai ser perfeito, porque além dele ser bem macio, como eu falei pra vocês, a cerda é bem macia desses pincéis, o que pra mim é excepcional na maquiagem. E além disso, também tem esses formatos diferentes. As cerdas, eles são mais longas, o que permite que a gente chegue aqui, ó, bem próximo dos cantinhos. Vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui mais clara, que é bem cintilante, bem bonita. E olha, já veio bastante produto pro pincel. E aí eu vou vir aplicando aqui na região do início dos meus olhos. Eita, como esse pincel é perfeito para aplicar sombra, olha. Parece que eu apliquei com o dedo, de tanto que ele depositou a sombra. Tem alguns pincéis que mais roubam realmente o nosso brilho do que adicionam na maquiagem, mas esse aqui, ó, ele ajudou e muito a depositar o brilho nos olhos. Vou até aproveitar o pincel de pó aqui, ó, por ele ser bem macio, ele ajuda a varrer o brilho que caiu aqui sem estragar a nossa pele. E por fim, eu vou usar esse pincel aqui, que ele é um pouco mais fino a lateral dele, justamente pra gente aplicar numa região um pouco menor. Então esse tipo de pincel é perfeito para você fazer uma aplicação mais precisa. E aí, para dar uma intensificada no olhar, eu vou pegar então uma sombra preta com esse pincel. E aí eu vou colocar essa sombra preta lá bem próximo da raiz dos meus cílios. E por ele ter um formato um pouco mais fininho, então, ele vai fazer como se fossem linhas um pouco mais definidas. Então, ó, a gente simula como se fosse realmente um lápis de olho, um delineado esfumado, bem rente aqui a raiz dos cílios e dá um efeito muito bonito para os olhos. Fica bem mais destacado, bem mais intenso realmente a maquiagem. Uma outra opção também para utilizar esse pincel é para aplicar sombra aqui abaixo dos olhos, para fazer esse esfumado inferior dos olhos, que eu vou fazer junto com vocês. Então, ó, vou tirar um pouquinho aqui
do excesso do produto que tava no pincel. E aí eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó, misturar com um pouquinho do laranja, vou tirar o excesso do produto. E aí eu vou vir, ó, bem rente a raiz dos meus cílios, porém os cílios de baixo, ó, fazendo esse movimento de vai e vem. E por o pincel ser bem fininho, ele também vai deixar essa linha bem definida, sem ultrapassar demais, porque aqui não é o objetivo, ó. Como fica bonito. Eu gosto muito desse efeito para intensificar os olhos e também já complementar a maquiagem. Finalizei a maquiagem e olha só como a gente conseguiu fazer um olho maravilhoso. Eu tô me sentindo muito linda com esses olhos, usando esse kitzinho mini de bolsa da Lola Bunny, que além de ser muito fofo, gente, essa necessaire com os pincelzinhos, com a carinha da Lola Bunny, rosa ainda, é uma gracinha. Então, é perfeito para você carregar na sua bolsa, para sempre que você quiser, você pode fazer um olho tanto um pouco mais simples, caso você goste, por exemplo, de só um marronzinho claro, você pode utilizar um desses pincéis para esfumar, para você só colocar um pouquinho do seu contorno, assim, e já dá um acabamento muito bonito para os olhos. Ou você pode também fazer uma maquiagem mais elaborada, como é o caso da que eu fiz, por ele ter 5 pincéis, então você consegue aí criar vários efeitos diferentes, então tanto um pincel para aplicar brilho, por exemplo, quanto algum pincel para aplicar aqui abaixo dos olhos, igual aquele mais fininho que a gente usou, dá esse efeito de olho um pouco mais intenso, né, e olhar um pouco mais marcado com esse pincel mais fininho também, caso você goste de um efeito de delineado mais esfumado ou até lápis de olho. E também tem o pincel de pó para você aplicar o seu pó e também ficar retocando. Então, caso você vá numa festa ou durante o dia a dia de trabalho, se você costuma transpirar demais ou ter essa região do seu rosto mais oleosa, você pode usar esse pincelzinho de pó pra você aplicar, e aí você garante realmente que a sua maquiagem vai ficar mais bonita, mais sequinha. Eu gostei muito desse kit, eu com certeza vou usar demais, e agora eu quero que você me conta o que você achou, qual que foi o pincel que você mais gostou, e claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e não perder mais nenhum. Até ativa o sininho das notificações, porque eu sempre tô aqui junto com vocês, produzindo conteúdo, mostrando um pouquinho mais das funcionalidades dos produtos da Miss Frange, que são incríveis. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijo!